Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Sou totalmente dependente de Ti, Pai. Aleluia. Aleluia. Boa noite. Graça e paz. Para quem não me conhece, eu acho que todo mundo conhece. Me chamo Luiziane. Sou casado com o pastor Dejaí. Temos um filho, Simon Davi, está aqui na salinha. Amém? O pastor Robson, domingo, estava aqui com o Dejaí aqui. Aí ele mandou uma mensagem. Na hora que eu estava assistindo a ministração, ele mandou uma mensagem para mim. Tu está dirigindo o culto na quinta... Dirigindo não, ministrando o culto na quinta-feira. Aí meu coração, eu disse, Jesus, eu vou ministrar. Mas eu sei que o Espírito Santo é quem me conduz. E eu sei que se Ele me colocou até aqui é porque eu sei que eu posso, dependente dEle. Amém? Tem uma ministração que eu tinha anotado aqui. Eu já tinha falado, acho que até num devocional, quem tem um devocional das mulheres, eu já tinha falado a respeito de distração. Acho que eu já ministrei algo, só um devocional bem pequeno. Mas o Senhor tem falado comigo que, como eu ministrei nas mulheres a respeito de distração, essa palavra também seria para o público geral, não só para as mulheres. Amém? Aí, o tema que eu vou falar é: a distração, ela nos tira do foco. Amém? Vou abrir lá em Mateus 14, do 22. Aleluia. Amém? Encontraram? É a passagem lá de Jesus andando sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde ele estava, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E, tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu mesmo. Não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Aí Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Só até aqui mesmo eu vou ler. Como nós podemos analisar aqui, Pedro, no momento em que ele viu Jesus andando sobre o barco, muitas das vezes as pessoas julgam o Pedro no momento em que ele caiu. Mas ele teve uma atitude. Ele fez o impossível porque ele estava olhando para Jesus. Porque no momento, não é... Eu acho que se você estivesse num barco ou em qualquer outro lugar, uma pessoa chamasse: vem. Se você não tivesse total confiança naquela pessoa, você não iria. E foi isso que Pedro fez. Ele fez o impossível porque ele estava olhando para quem? Para Jesus, porque ele confiava plenamente nele. Mas só o que foi que aconteceu no meio? Quando ele estava andando, enquanto o foco estava em Cristo, ele não afundava e ele não temia. Ele estava andando no sobrenatural. Quando ele estava olhando
fixamente para Jesus. Amém? Ou seja, aquilo que você foca define o que você vive. Amém? Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou nas circunstâncias. Se ele tivesse continuado os olhos fixamente em Jesus, ele não teria afundado, porque ele olhou, porque teve um momento que ventou, ele teve medo. Foi aonde ele se distraiu. Ele se distraiu e ele perdeu o foco de quem realmente era para ele estar focado, que era em Jesus. Amém? Pedro, ele teve fé para sair do barco, mas não teve a constância para continuar. A fé ele teve para tirar o pé do barco e ir. Mas só que no meio do caminho, ele não teve a mesma constância com que ele teve no início, para ir até Jesus. Foi por isso que ele caiu. Amém? Muitas das vezes essa palavra distração é uma palavra muito pequena, mas que, se você for analisar bem, a distração é algo bem simples, mas que, pelo lado espiritual, se você for analisar, deixa-me ver uma coisa de distração. No momento em que eu estou aqui ministrando, se uma cadeira ali cai, ou qualquer barulho ali atrás, faz qualquer tipo de barulho que seja, a gente olha para trás, qualquer coisa é rápido, mas já lhe tira o foco. É uma coisa bem, bem simples, mas é o suficiente para lhe tirar do foco. Amém? A distração é uma das armas mais sutis do inimigo. Ou seja, ele não precisa te tirar da igreja. E ele também não precisa te fazer parar. Ele só precisa o quê? Te distrair. Uma distração mínima. Amém? Porque uma pessoa distraída, ela continua andando. Ela continua andando o quê? Mas sem direção. E ela também continua ouvindo, mas também sem entender. Ela continua na presença, mas também ela continua desconectada. Por quê? Porque no meio do caminho, do percurso, ela se distraiu. E ela perdeu o foco de Jesus. Amém? Ou seja, a distração ela é progressiva. Na hora que eu li aqui, quando Pedro começou a afundar, ele não afundou de uma vez. Não foi de uma vez que ele começou a afundar. Ele afundou aos poucos. Ou seja, assim é na nossa vida espiritual. Primeiro você se distrai, depois esfria e depois se afasta. Bem pouquinho, você vai só aos poucos. Não vai ser de uma vez que você vai se afastar da igreja. Pronto, não, aquela pessoa que não decidiu não vir, vai ser aos poucos. Um amigo chama no horário do culto. Vamos ali, vai ter um racha, vai ter um cinema, alguma coisa bem simples. Mas ali foi o quê? Uma distração. Para onde era que você estava vindo? Não, domingo eu vou para a igreja. Você já perdeu o foco. Porque ali, naquele culto, poderia você receber alguma palavra, ia ter algo específico do Senhor para tratar com você. Mas por conta de uma distração, que você deu ouvido, você se distraiu do foco, daquilo que o Senhor realmente queria tratar com você. Amém? Deixa eu ver aqui. Aleluia. O inimigo ele usa coisas assim para te distrair. Às vezes é a preocupação, a ansiedade, as redes sociais, problemas do dia a dia e também, como eu citei aqui, pessoas. As redes sociais nesse sentido, porque muitas das vezes a gente está trocando a nossa Bíblia, que é lícito ter a Bíblia no celular, mas essa Bíblia aqui, a gente não pode abandonar ela não, jamais. Por quê? Eu estou aqui fazendo o meu devocional no momento, lendo a Bíblia aqui no meu celular. A internet está ligada, né? Chega uma notificação, um WhatsApp, pronto. Você não, já era o que você está lendo aqui na Bíblia. Por isso você, quando for ler, desconecta daqui e vem para essa daqui, ó. Porque essa daqui, ela é lícito por algum momento, mas vai ter alguma hora que ela vai te distrair. Ela vai te distrair e para você voltar, às vezes, quando volta, né? Porque quando chega alguma mensagem, algo importante, você começa, em redes sociais não tem fim. Você vai só olhando e não acaba não. É sem fim.
o que é que nós temos que fazer para renovar a nossa mente? Lá todo mundo sabe que é lá em Romanos 12:2. Diz que precisamos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente com o quê? Com a palavra. Tá todo o tempo meditando na palavra, ocupando nossa mente. Porque nós sabemos que a nossa mente ela é cheia da palavra, independente de que as distrações ela venham, você vai saber e vai entender. Não, é uma distração. Ela vai querer me tirar do foco do que o Senhor realmente quer tratar comigo. E não que nós venhamos estar com nossa mente, com a nossa boca renovada com a palavra, para que venhamos profetizar somente aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, cheios da palavra. Amém? Eu notei aqui o significado dessa palavra distração. A distração ela tem vários significados, mas eu notei aqui, ela tem, o significado dela é desvio da atenção, falta de foco no que realmente é importante, ato de deixar levar por algo secundário, esquecendo o essencial. Aí, eu notei aqui o sentido prático. A distração é quando você deveria estar focado em algo, mas sua mente está em outro lugar. Ou seja, a nossa mente ela tem que estar focada aonde? Na palavra. Mas muitas das vezes, no meio do caminho, por conta da distração, ela está, às vezes a gente está aqui na igreja, aí tem algo que você tem para resolver em casa. Você está aqui, seu corpo está aqui presente, glória a Deus. Mas muitas das vezes, uma distração, algo que você está com pensamento, eita, tem um boleto para pagar amanhã, algo. Você não consegue se concentrar. Você não nem está aqui, seu corpo presente, mas sua mente está em casa, está no boleto, está em outro lugar, só não está aqui. Nós estamos distraídos, estamos só com o corpo presente. Ou seja, algo tira sua atenção do que realmente importa. Aqui foi no sentido prático. Aí, no sentido espiritual, na vida espiritual, a distração é tirar os olhos de Deus, dar mais atenção às circunstâncias do que à fé e se ocupar com as coisas que afastam você do propósito. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Antigamente as pessoas, quem é mãe aqui tem mãe, mas todo mundo conhece. Antigamente a chupeta de criança chamava um nome bem antigo. No meu tempo não. Barra antiga era consolo, né? Antigamente o pessoal não chamava consolo de criança, né? Chamava o consolo de criança. Aí o consolo a gente sabe para que é que serve o consolo. Às vezes a mãe está ocupada, a criança se acorda de madrugada. O que é que a gente faz? Pega o famosinho consolozinho e coloca na boquinha da criança. Aí durante o dia vai resolver uma coisa, vai resolver outra, coloca o consolo na boca da criança. Aí ela está se entretendo com aquela chupeta, né? Está com consolo. Mas só o que é que acontece? Vai chegar um momento que aquele consolozinho, ele não vai funcionar não. Por quê? Porque ela vai chupar aquela borracha, chupar, e ela vai chorar, ela não vai mais querer. Porque já, o que ela tinha que se distrair, já se distraiu. Ela agora vai querer um leitinho, um mingauzinho, né, para poder se sustentar. Porque aquela borracha, ela vai distrair ela só por um certo tempo. Ela não vai sustentar ela a vida toda, aquela borracha chupando. Do mesmo jeito é na nossa vida. Aí, como fala lá em 2 Pedro, do 1 ao 2. Despojai-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, da hipocrisia, inveja, de toda a sorte de maledicência. Desejai-vos ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Que nós... assim como as crianças, elas choram porque elas querem algo que venha sustentar elas, ou seja, o leite materno. Elas não vão ficar
todo o tempo naquela distração da chupeta, que nós venhamos assim, como os bebês, né? Não querer ficar todo tempo se distraindo, e sim procurar o leite. Qual é o leite principal para a gente? A palavra, para nos sustentar. Amém? Aleluia. Eu notei, tem 4 anotações que eu fiz aqui. Como vencer a distração. A primeira, tenha tempo com a palavra. A fé vem pelo ouvir, que se encontra lá em Romanos 10:17. A segunda, desenvolva vida de oração. A oração te mantém sensível ao Espírito. Ou seja, quem ora menos se distrai mais. Número 3, seja intencional com o seu tempo. Como assim intencional? É administrar o seu tempo. Porque muitas das vezes, durante o dia, muitas das vezes a gente, assim que acorda, vai olhar, a primeira coisa que a gente sabe que tem que ter é a palavra, mas muitas das vezes isso que quer nos tirar a atenção. As redes sociais, a gente acorda, às vezes vai merendar, na hora do almoço, a gente está com o celular na mão, a maioria do tempo a gente passa aqui, ó, no celular. Aí, qual é a questão de administrar o tempo? Nós sabemos que durante o dia, a maior parte do tempo ela tem que estar onde? Na palavra, administrar o nosso tempo. Para que nós não venhamos focar somente naquilo que vai nos distrair, e sim naquilo que realmente vai nos fortalecer. Amém? Que é a palavra. Nem tudo que é lícito convém, nem tudo edifica. Número 4. Confesse a palavra. Eu tenho foco, minha mente é renovada, e nada vai me tirar do propósito de Deus. Amém? A distração é tudo aquilo que tira o seu foco do propósito de Deus. Aleluia. Vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Só essa partezinha mesmo que eu vou ler. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ou seja, isso fala, nosso foco e a nossa constância e a nossa disciplina espiritual tem que estar onde? Firmada nele, em Jesus. Amém? A distração, ela é uma estratégia silenciosa do inimigo. Como eu falei, muitas das vezes nós não damos muito foco a essa palavra distração, mas a gente sabe que ela é silenciosa. Silenciosa porque aos poucos ela vai conseguindo te distrair. E se ela conseguir te distrair, o inimigo, ele não precisa te destruir de uma vez. Ou seja, se ele conseguir te ocupar, se ele conseguir te cansar e também se ele conseguir te distrair. Ele conseguindo essas 3 coisas é o suficiente para que ele te tire do propósito do que o Senhor realmente tem para a sua vida. Aleluia.
Tem aqui a anotação que eu também coloquei, lá na hora que Pedro, quando ele começa a afundar, a gente sabe que ele tirou o foco de Jesus. Ele deu mais ênfase à circunstância, ou seja, porque estava ventando e aquilo fez com que ele tivesse medo e, ao mesmo tempo, ele se distraiu. Ele se distraiu e perdeu o foco de Jesus. Isso fez com que ele afundasse. Assim, em nossa vida, que nós não venhamos, independente da circunstância, independente que venhamos estar passando, que nós não venhamos tirar o nosso foco, nós venhamos estar cheios da palavra e saber entender que o Senhor, Ele nos ama, Ele nos cuida, independente da circunstância, Ele não vai nos deixar cair. E que nós não venhamos se distrair para que possamos perder o foco daquilo que realmente o Senhor quer para a nossa vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você está bem? Você recebe essa palavra com mansidão? Pois é ela que vai te salvar quando a distração quiser te pegar. Amém?